Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa, tá bom? Eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês. Vocês vão estar visualizando a minha tela, tá bom? Gostaria de que vocês verificassem se já estão visualizando. O aplicativo Teams está aberto online aqui para nós fazermos a aula. Beleza, tá bom? Então, bom dia para todos. Estão me ouvindo direitinho? Já estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim? Bom dia. Pessoal, eu vou usar esse aplicativo aqui, esse programa, o Teams da Microsoft, porque eu tive alguns problemas com alguns usuários do segundo ano na nossa aula passada. Né? Talvez vocês já sabem, né? A conversa anda, né? Eu e outros professores também, entrar pelo o Meet, as pessoas, você não tem como excluir da reunião. E algumas pessoas lá começaram a colocar funk, começaram a falar de pornografia, aqueles áudios lá, que fala áudio gravado, e aí ficou atrapalhando a aula, não teve como eu continuar a minha aula. Eu tive esse problema com o segundo ano, tá bom? Outros professores também tiveram, exclusivamente com o segundo ano que eu ouvi, tá bom? Mas assim, esse aplicativo aqui, ele é parecido com o Zoom, tá bom? A justificativa de usar ele é que ele não limita meu tempo. Nós podemos reunir 10 minutos, meia hora, 2 horas, não importa. O Zoom, ele livre, ele trava com 50 minutos ou 40 minutos, ele desliga, tá bom? O Meet também ele desliga com 1 hora de apresentação, ele já para. E esse aqui não precisa. Então você entra lá e coloca só o seu nome, não precisa fazer cadastro, muito parecido, né? Muito simples. Você vê, nós já temos 19 participantes, né? Começando a nossa aula, tá bom? Não precisam de colocar frequência. No final eu rolo aqui o cursor, igual vocês estão visualizando, e aí tem o nome de vocês que eu estou gravando no vídeo, tá bom? E depois eu faço a anotação do nome de vocês e passo para a frequência dos alunos que estão assistindo a aula. Por isso que eu pedi para vocês entrar e colocar o nome de vocês, certinho? Igual vocês colocaram, Adna, Karine, terceiro A. E aí depois eu consigo ir lá e marcar a frequência de vocês, tá bom? É isso que eu havia pedido lá na mensagem. Então sejam bem-vindos a mais uma aula. Na nossa aula passada, eu havia começado a falar sobre eletricidade e magnetismo, né? Falei basicamente do eletromagnetismo, de características que são importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana, né? E que dessas propriedades aqui nós tiramos muito dos proveitos para a nossa vida cotidiana, né? Por exemplo, motores elétricos, sistemas eletromagnéticos que nós utilizamos, como por exemplo as ondas eletromagnéticas, e características elétricas e magnéticas de alguns dispositivos que nós utilizamos, como por exemplo transformadores, geradores de energia elétrica que nós utilizamos, né? Essa figura aqui eu estou mostrando o forno, micro-ondas, né? Então, nessa aula passada, nós vimos que o magnetismo, ele é através das propriedades magnéticas, como por exemplo que existem as magnetitas, que é o que nós chamamos de ímã permanente. Então, essas pedras encontradas lá na região chamada de magnésia, daí o nome de magnetismo, elas têm propriedades magnéticas por si só naturalmente, certinho? Então, essas pedras, né, que nós chamamos de magnetistas, são na verdade óxidos de ferro. Aqui tem a fórmula molecular, olha, Fe3O4. E essas magnetistas têm algumas propriedades relacionadas. Uma delas é o campo magnético, que existe próximo de um ímã. Os ímãs, eles têm polo norte e sul. Lá, o que diferencia, por exemplo, propriedades elétricas de magnéticas? Bom, as propriedades elétricas, nós separamos carga elétrica.
positiva e carga negativa. Aqui nós não falamos em polo positivo e polo negativo, justamente para você não confundir com carga elétrica, que nós separamos carga elétrica, e polo magnético nós não separamos. Então, quando você quebra um ímã em pedaços, você fraciona você vai ter novos pedaços de ímã, onde você quebra, gera novos polos. Por exemplo, eu tenho o polo norte e sul. Quando eu quebro, o polo norte continua e o polo sul ele é gerado automaticamente. Eu poderia fazer o processo contrário também, de juntar esses dois ímãs e gerar um outro ímã anteriormente, certinho? Então, quando eu junto esses dois ímãs, vai gerar um novo ímã anteriormente. E aí eu tenho essa propriedade que os polos não são separáveis. Então, por isso que eles falam da inseparabilidade dos polos, tá bom? Então, no ímã tem polos magnéticos, esses polos não são separáveis. As propriedades magnéticas podem ser transferidas, por exemplo, para um material chamado de ferromagnético. O que é o material ferromagnético? É um material que pode se interagir com o ímã e fazer com que aquele material seja atraído ou fazer com que ele se torne um ímã temporário. Então, ele se tornando um ímã temporário, ele vai atrair também objetos constituídos de ferro, ou vai atrair e repelir outro ímã também. Nesse caso, quando nós colocamos um ímã próximo, os spins, que é a característica relacionada ao giro do elétron, que gera uma magnetização, elas são todas orientadas para um lado. Então, olha, quando acontece isso, esses spins são orientados e torna-se o ferro um material, né, que seria um ímã temporário. Quando você afasta ele, ele vai perder essas características magnéticas. Ele vai voltar a ser um material ferro novamente, que não teria campo magnético, uma vez que os spins eletrônicos voltam a ficar desorganizados no material. Tá bom? Então, o campo magnético ele orienta o spin, e aquele material ferro, ou também nós chamamos de materiais ferromagnéticos, eles geram essa propriedade nele, que se torna um ímã temporário. Bom, esses ímãs, quando nós colocamos um próximo do outro, eles podem sofrer dois tipos de interações: interações de atração ou interação de repulsão. Quando nós colocamos polos iguais, sul com sul ou norte com norte, eles se repelem. Quando nós colocamos polos contrários, sul com norte ou norte com sul, não importa a ordem, eles se atraem. Ele se atrai devido à característica que é o campo magnético de interação que pode existir entre eles. Então, as linhas do campo magnético se somam ou se subtraem. Aqui no caso eu tenho uma figura representada, né, por um ímã que foi colocado abaixo de uma folha de papel, e do lado de cima foi polvilhado, peneirado aqui, limalha de ferro. O ferro é um material que se interage com o campo magnético, e essas partículas elas são direcionadas a formar essas linhas do campo magnético, certinho? Características semelhantes entre eletricidade existem entre magnetismo. Por exemplo, nós temos carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. Nós temos polo norte e polo sul. Cargas separamos, polos não separamos. Existe força elétrica, força magnética entre ímãs. Força elétrica entre cargas de mesmo sinal se repele igual aos polos. Polos de sinais, polos iguais se repelem. Carga positiva e positiva, ou negativa e negativa, se repelem. E polos diferentes se atraem. Sul e norte, ou norte e sul, e cargas positiva atrai carga negativa. Quando eu tenho uma configuração dessa, onde eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, nós vamos formar uma figura geométrica chamada de dipolo elétrico. O dipolo elétrico, ele tem características muito parecidas que do campo magnético. Então, se eu quiser ter, por exemplo, essa interação de carga aqui próximo dessa região, eu vou ter essa figura do campo magnético, que é muito parecido aqui. O campo elétrico sai da carga positiva e entra na carga negativa. A orientação do campo magnético também é assim. Ela sai do lado norte e entra no lado sul de um ímã.
certinho? Então, por exemplo, aqui, olha, nós temos a partir de um ímã, as características, as linhas do campo saem do polo norte, tem esse formato e entra no polo sul. Então elas passam como dentro do ímã, do lado sul para o lado norte, para sair do lado norte e entrar no lado sul. Essas setinhas que estão desenhadas aqui é o vetor indução magnético, que nós representamos pela letra B, tá bom? Essas setinhas, por exemplo, é como se eu colocasse aqui uma bússola que ela iria se orientar de acordo com o campo magnético do ímã. Por que nós podemos fazer assim? Bom, não sei se vocês lembram, né? A bússola, ela é um ímã suspenso. Geralmente a bússola que nós usamos é um ímã em forma de barra para ter a interação com o campo magnético da Terra, certinho? Esse ímã em forma de barra, ele vai se orientar de acordo com que o lado norte de um ímã vai ser atraído pela força de atração pelo lado sul do outro ímã. Então, quando nós colocamos nessa figura aqui do campo magnético da Terra, falamos que a bússola aponta para o norte. Na verdade, ela está sendo atraído, aquele ímã da bússola, por um outro polo contrário, que seria o sul. Então, quando nós olhamos o nosso planeta Terra, nós temos o campo magnético, ele é um pouquinho inclinado em relação ao eixo de rotação da Terra. Nós sabemos que a Terra, né, ela não está girando perfeitamente no eixo, por exemplo, como se você pegasse uma bola e girasse ela na vertical. Você deveria colocar um eixo nela e girar um pouquinho. Não sei se vocês já viram aqueles globos que nós utilizamos escolares, ou até que você compra em papelaria. O planeta Terra não está como se fosse uma esfera ali certinha, ele está um pouquinho girado. Certinho? Então por quê? Porque na verdade o seu eixo de rotação ele é um pouquinho torto e o eixo do campo magnético ele é um pouquinho inclinado em relação ao eixo da Terra. Então por isso que a bússola aponta para o norte, mas ela vai apontar para o norte um pouquinho inclinado de acordo com o campo magnético, tá bom? Então o nosso norte geográfico ele é um pouquinho torto, né, em relação ao eixo do campo magnético. Então na Terra, por que existe o campo magnético terrestre? Bom, o campo magnético terrestre ele é gerado a partir de óxido de ferro. Nós sabemos que o nosso núcleo, o núcleo do nosso planeta, nosso não, né, do planeta, ele tem óxidos de ferro, tem ferro no seu núcleo. E de acordo com o movimento de rotação desses óxidos ali, vai gerar o campo magnético terrestre. Então esses óxidos ali, que existem vários tipos de óxido de ferro, né? Por exemplo, a ferrugem, possivelmente você já viu um material de ferro que se enferrujou, na verdade falamos que ele oxidou. Então quando o ferro oxida, ele se transforma num óxido, que é o que nós damos o nome de ferrugem. Esse ferro que nós utilizamos, recebe esse nome de ferrugem, por exemplo, o ímã. O ímã é um óxido de ferro, mas não é a ferrugem, certinho? Ele é um outro composto que ele é formado a partir dessas combinações. Tá bom? Então, essa característica que nós temos do campo magnético, ela serve para algumas atribuições na nossa vida, que seria, por exemplo, para proteger nós de interações eletromagnéticas, tá bom? Então, isso aqui foi o que nós fizemos na nossa aula passada, que fala sobre campo magnético. Hoje eu quero falar para vocês de outras interações, por exemplo, como que nós podemos gerar campo magnético. Gerar campo magnético eu posso, por exemplo, de um ímã natural, mas na verdade ele já existe ali. Então como que eu posso fazer um campo magnético? Bom, nós na nossa vida cotidiana, por exemplo, nos motores e indutores que nós utilizamos, nós geramos campo magnético para relacionar a força de interação, de atração ou repulsão, por exemplo, e vai fazer com que o eixo do motor gire através das interações eletromagnéticas que foram geradas por corrente elétrica, certinho? Então,
nós podemos ter, né, falando em fonte de campo magnético, um ímã permanente, e também podemos ter, por exemplo, campo magnético que são gerados por corrente elétrica. Alguns experimentos realizados por alguns pesquisadores mostraram lá no início, no primórdio, que quando você pegava um fio e colocava próximo dele uma bússola, e nesse fio condutor você ligava ele numa bateria, por exemplo, no gerador, por ele passava uma corrente elétrica, né? Então, Ørsted falou-se o seguinte, que ele percebeu que quando a corrente elétrica passava por um condutor, próximo dele, uma bússola colocava, ela mudava a inclinação do ponteiro da bússola. Se a bússola interage somente com o campo magnético, então quer dizer que quando eu colocava uma bússola próxima de um fio percorrido por corrente elétrica, vai gerar um campo magnético que altera aquele campo magnético que a bússola está submetida, que seria o campo magnético do nosso planeta Terra. E tem uma outra particularidade, que essa deflexão do ponteiro da bússola, se ela gira, por exemplo, do sentido horário ou no sentido anti-horário, vai ser de acordo com o sentido da corrente elétrica também. Observe nessa figura da esquerda que a setinha está apontando para cima. Significa que a corrente elétrica está indo de baixo para cima. Isso vai fazer com que o ponteiro da bússola ele deflexione no sentido anti-horário. Quando você coloca a corrente elétrica para baixo, o ponteiro da bússola vai ter um giro aqui no sentido horário. Então, né, esse cientista, né, dinamarquês Hans Christian Ørsted, ele descobriu, né, que isso era possível. Então, a partir daí, nós utilizamos sistemas que utilizam a corrente elétrica para gerar propriedade magnética. Um exemplo disso você vai perceber a diferença em utilização de magnetismo em motores. Aqueles motores que são utilizados em brinquedos infantis, que utilizam pilha, bateria, eles utilizam e gera uma pequena força de corrente contínua devido à característica do campo magnético que é gerado por causa que usa um ímã permanente na carcaça do motor. Diferentemente, se eu fosse produzir eletricidade, por exemplo, numa usina hidrelétrica que nós utilizamos, né, em maior quantidade no Brasil, em torno de 85 a 86% da energia gerada no Brasil é de hidrelétrica, tá bom? Então o que acontece? Ali, se eu utilizasse ímãs permanentes, eu não conseguiria gerar o tanto de energia que eu preciso. Então o que nós fazemos? Nós induzimos uma corrente elétrica num circuito que ele vai gerar um campo magnético, e você vai aumentando essa corrente elétrica, ele vai gerar um campo magnético maior, e com isso vai gerar a corrente elétrica que nós desejamos para fazer o sistema de transmissão. Então você precisa de energia para gerar magnetismo, do magnetismo gera corrente elétrica a partir dos acoplamentos eletromagnéticos, tá bom? Mas o que acontece? Esse experimento simples aqui, ele mostrou que um fio conduzido por corrente elétrica, ele gera um campo magnético, certinho? Então nós chamamos, né, campo de indução magnética, porque ele foi induzido, ele não existia ali próximo, certinho? Como que nós vamos estar representando esse campo magnético? Bom, dependendo da geometria que eu utilizo o fio, esse campo magnético meu vai variar de acordo com a forma geométrica. Se você tem um fio retilíneo, você pega um fio, estica ele e passa uma corrente por ele. Vai existir linhas do campo concêntricas. Essas linhas aqui desenhadas em azul, elas não existem. Mas se eu pegasse, por exemplo, um fio, e eu não coloquei aqui a foto, mas se você pegar um fio e polvilhar limalha de ferro próximo do fio, essas limalhas vão ser arrastadas para ficar apenas em cima dessas linhas aqui do campo.
E tem uma fórmula que nós usamos ela já aqui pronta, porque essa fórmula ela é definida, por exemplo, a partir do cálculo lá na física, certinho, da forma geométrica, que nós vamos encontrar que a corrente elétrica ela vai ser uma característica que vai encontrar para nós o campo magnético, onde esse campo magnético vai ser cada vez mais intenso, podemos dizer entre aspas, mais forte ou mais fraco, de acordo com algumas características. Uma delas é, quanto maior a corrente elétrica, aqui representado pela letra I, que vem do termo intensity, de intensidade de corrente elétrica, tá bom? Nós usamos a letra I para representar a corrente elétrica. Quanto maior é a corrente elétrica, maior será o campo, mais intenso será o campo. Quanto mais distante do fio, mais fraco é o campo. Quanto mais distante do fio, menos intenso é o campo. Então, por isso que o R fica dividindo. Esse 2π seria a área formada em torno do fio, medido em radianos, que seria a unidade de medida de ângulo no sistema internacional, não é o grau, é o radianos. Nós não falamos que uma volta completa tem 360 graus? A volta completa tem 2π radianos. Então, esse 2π aqui, olha, seria a nossa área de revolução em torno do fio, certinho? E esse símbolo aqui que nós usamos, esse símbolo micro, ou esse símbolo chamado de Mi, tá bom? Ele é uma letra grega que nós utilizamos para representar a característica de acordo com que pode passar campo magnético ou não pelo meio que nós utilizamos. Essa característica ela é chamada de permeabilidade magnética do meio. Certinho? O meio que nós utilizamos para fazer os cálculos dos exercícios, geralmente nós usamos o meio vácuo, que é um meio próximo do ar, né, que nós estamos, e aí nós falamos que esse valor ele vale 4π vezes 10 a menos 7. Por que 4π? Se você lembrar lá da matemática, o volume de revolução de um sólido é 4π radianos. Seria a área tanto no eixo X como a área no eixo Y. Né? Então, nós temos aqui toda essa área em volta que vai fechar o volume, né? a casca esférica. Se você calcular lá, por exemplo, o volume de uma esfera, é 4/3 de πr ao cubo. Então, aquele 4/3 de π, né, 4 vezes π, seria o volume da casca esférica de revolução do sólido, tá bom? Isso medido em radianos, tá bom? Então, por isso que, né, vai aparecer isso aqui de acordo com as características do meio. O meio vácuo é aquele local no qual você retira, né, as partículas daquele meio e você vai formar o que nós chamamos de vácuo, tá bom? Então, ele tem essa condutividade aqui. Para o meio ar, né, não precisamos nos preocupar, porque nós utilizamos esse valor sempre para fazer os cálculos aqui no ensino médio, tá bom? Quando eu pego esse fio e eu entorto ele, eu formo uma volta com ele. Quando eu dou uma entortada nele, eu vou formar essa figura que nós chamamos de espira circular. Eu posso ter, por exemplo, espira quadrada, não tem problema, tá bom? Mas geralmente aqui nós falar de espira circular, por quê? Porque ela tem um raio, é fácil de utilizar essa fórmula. Se fosse espira quadrada, mudaria um pouquinho a configuração geométrica aqui, tá bom? Aí eu deveria analisar de acordo com a área formada e a fórmula muda um pouquinho, tá bom? Mas quando eu pego esse fio e dou uma volta nele, eu vou formar a espira. Quando eu faço várias voltas, eu vou chamar ele de bobina. Várias voltas, uma em cima da outra. Tá vendo aqui essa configuração? Eu tenho uma bobina do lado esquerdo, enrolado, e do outro lado outra bobina. Essas bobinas enroladas aqui, nesse caso aqui, essa figura ela é utilizada num sistema chamado bobinas de Helmholtz. Tá bom? Tem um experimento que utiliza essa configuração aqui dessas duas bobinas. Mas o que acontece? Quando você dá uma volta, que é a espira, ela gera um campo magnético. Quando você dá duas voltas, você tem que multiplicar o campo magnético por 2.
Ah, professor, então quanto mais volta, mais intenso vai ser o campo magnético? Sim. Então por isso que nos componentes, dispositivos que nós utilizamos, raramente você vai ter um componente que só tem uma volta, porque ele vai gerar um campo magnético que não te adapta às propriedades que você precisa, por exemplo, de utilizar um sistema que gera um campo magnético. O que você faz? Dá várias voltas que forma a bobina. Se você dá várias voltas, uma do lado da outra, ou um espaçado, sem ter partes sobrepostas, você vai formar essa outra figura aqui, olha, que nós chamamos de solenoide. No solenoide vai ter o campo magnético de cada fio, mas à medida com que você vai analisando o campo no geral, o que vai acontecer? Esse campo aqui, olha, ele vai gerar nesse interior, desprezando esse efeito de borda, um campo magnético uniforme lá dentro dele. Certinho? Então, a fórmula para calcular, ela surge da fórmula geral do campo magnético e de acordo com as atribuições. Olha, observe que da fórmula de um fio retilíneo, Mi vezes I, nós falamos Mi0 porque usa geralmente o valor do vácuo, tá bom? Mi0 I dividido por 2πr, isso é do fio. Quando você parte para a espira, o π ele some por causa da figura geométrica que você muda. Você pega as duas pontas desse fio e liga elas, junta elas aqui, coloca bem próximo uma da outra. Por exemplo, deixa eu abrir o Open Board aqui. Então o que acontece? Se você pega um fio, pessoal, estão acompanhando? Todos estão entendendo? Sim? Não? Continuam me ouvindo? Sim, né? Então o que acontece? Próximo do fio vai ter essas linhas que vai estar passando em torno do fio. Aqui é fazendo a figura tridimensional. Se eu vier aqui e olhar por cima, colocasse um olho aqui por cima para visualizar essa figura, eu iria enxergar assim, ó, iria enxergar um pontinho e nesse pontinho teria linhas em voltas. É como se fosse cortar uma cebola perpendicularmente. Eu ia observar aquelas camadas da cebola. Aquelas camadas seria a intensidade do campo magnético à medida com que você afasta de uma distância. Então, olhando por cima, por exemplo, se a corrente elétrica estiver subindo, a corrente elétrica aqui está subindo. I. Então, eu venho aqui e desenho esse bolinha e coloco a letra I próximo, significa que eu estou olhando a corrente elétrica que está indo em direção do meu olho. Se eu estivesse olhando por baixo, ela estaria entrando lá. Qual que é a diferença que seria? Eu viria aqui e desenho um X. E o círculo em volta é da corrente elétrica, representado pela letra I. Em volta, aqui teria as linhas imaginárias que eu não enxergo, tá bom? Vou desenhar pontilhado aqui só para você ver que são linhas que eu não enxergo elas. O que eu posso fazer é fazer um mapeamento dessas linhas. Então, quando eu desenho um pontinho e o círculo em volta, significa que está entrando. Ou, está saindo, quer dizer. Deixa eu voltar aqui. Está saindo. Ou seja, está em direção do que eu estou visualizando. Quando eu desenho um X com o círculo em volta, significa que está entrando. Então, por quê? Porque eu estou pegando uma figura tridimensional e transformando ela em figura planar. E agora, como que eu vou desenhar o campo magnético aqui próximo? Bom, o campo magnético aqui próximo, eu vou utilizar, por exemplo, o sentido da mão direita.
quando eu uso aqui a mão direita, deixa eu ver se eu pego uma figura aqui rapidão para mostrar para vocês. Ó, campo magnético. Vou colocar aqui próximo de um fio. Olha aqui a figura. Então, quando eu tenho o campo magnético próximo de um fio, o que acontece? O dedo polegar eu coloco no sentido da corrente elétrica e os outros dedos eles estão no sentido do campo magnético. Então, se eu tenho aqui representado, por exemplo, a corrente para cima, girando em torno, aqui no caso dessa figura, no sentido anti-horário, está desenhado para mim aqui o campo magnético. Certo? Então, por mais que eu pegue, por exemplo, qualquer figura aqui representada, olha, vai estar essa configuração. Então, por exemplo, nessa figura aqui, eu estou com o fio para cima e o campo está girando aqui no sentido anti-horário. Se eu pegasse, por exemplo, a outra configuração, se eu olhasse, por exemplo, essa figura aqui. Nessa figura, o que eu vou observar? Eu vou observar que é o seguinte, como ele está girando aqui no sentido anti-horário, quando eu olho o fio pelo lado de cima, eu vejo essa configuração que ele está girando aqui no sentido anti-horário. Aqui, por exemplo, olha, aqui tem uma visão superior, no qual ele está girando no sentido anti-horário. Eu poderia aqui ter uma figura que ele está entrando, e aí ele vai estar girando no sentido contrário. Não achei uma figura aqui, mas tudo bem, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu vou fazer esse desenho. Tá bom? Então, olha, aqui, de acordo com a regra da mão direita, se a corrente ela está saindo, na hora que eu vou desenhar o campo, eu vou ter que desenhar ele aqui no sentido anti-horário. Então, esse aqui vai ser o campo magnético. Campo é um vetor, nós representamos pela letra e a setinha em cima que representa um vetor. Então, todas as linhas do campo vai estar no sentido anti-horário quando a corrente está saindo. Próximo do fio, o campo é mais intenso. Então, se eu vim aqui medir, por exemplo, com um aparelho que mede campo magnético, ele é chamado de teslômetro. Porque campo magnético, nós medimos ele numa unidade chamada Tesla, tá bom? Então, aí nós utilizamos esse teslômetro aqui, que vai medir o campo magnético. À medida com que você afasta do fio, o campo magnético vai ficando menos intenso. Então, olha, de acordo com a regra da mão direita, se você está colocando o dedo para lá, para dentro, o campo ele vai estar girando no sentido dos outros dedos. Então, no caso, ele vai girar no sentido horário, quando está entrando, e vai girar no sentido anti-horário quando está saindo. Então, assim que nós vamos representar. Quanto que vale esse campo aqui? B é igual a μ vezes I dividido por 2π vezes R. Onde o I é a corrente elétrica medida em ampere, o R é a distância medida em metros, e a permeabilidade magnética, geralmente ela já é um valor dado, que vale 4π vezes 10 a menos 7 para o vácuo. Tá bom? Então, esse número aqui nós já vamos usar ele desse jeito, sem alterar. Você vai perceber que em muitas das situações você não precisa colocar o valor π, porque você vai simplificar o π da constante com o π da fórmula. Tá bom? Então, quando você entorta o fio, essas linhas se juntam. Você vai formar essa bobina aqui. Então, quando você forma essa espira, na verdade, né, quando dá só uma volta, deixa eu voltar lá no Open Board e fazer uma outra figura. Então, olha, quando você pega o fio e dá uma volta nele, vou desenhar fechado aqui. Próximo do fio teria campos que estariam aqui. Então, ainda vai existir essa interação próxima. Só que também vai existir essa interação próxima aqui do outro lado.
vai existir um campo magnético orientado de acordo com a corrente elétrica que está passando aqui por esse material. Aqui vai existir uma linha central e aqui próximo vai existir linhas que são curvas. Linhas que são curvas. E fora que bem próximo ainda vai existir uma linha aqui próximo, mas são bem menos intensa. Certinho? À medida que dá mais volta, o campo magnético vai ficando mais intenso. Como que eu encontro para que lado que está o campo magnético aqui? Se a corrente elétrica está nesse sentido, o campo, olha, ele sai de cá, vem para cá. Então, ele está passando para fora. Certo? Então, se a corrente estiver subindo, o campo vai ser esse. Se a corrente estiver para o lado contrário, no caso aqui para baixo, olha, para baixo, o campo magnético desse fio vai estar girando assim, para lá. O campo magnético vai estar saindo desse lado e indo para lá. Então, o campo magnético vai estar entrando aqui para aquele lado. Então, vai estar para lá, o campo B. Então, o campo numa espira vai depender da direção, né, do campo. Se você quiser, por exemplo, visualizar, eu até podia ter colocado uma outra imagem para visualizar melhor. Aqui, olha, tá vendo? Se ele está girando no sentido, a corrente elétrica está girando no fio no sentido anti-horário, contrário do relógio, olha. O relógio gira horário, a corrente está percorrendo no sentido anti-horário. Então, o campo magnético está saindo. Quer ver? Deixa eu pesquisar aqui também. Campo magnético próximo de uma espira. Olha aqui a imagem que nós temos. Essa figura aqui, olha, ela representa bem essa situação. Onde nessa imagem, aqui, do meio, né, tá indicando para nós uma representação da figura, e aqui do lado esquerdo está mostrando para nós como que seria um experimento feito nesse sentido. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel, vai furar ela em 2 pontos e vai passar a volta ali e vai pegar esses 2 lados e atrelar ele a uma bateria, como se fosse um experimento desse aqui. Aí você coloca a folha de papel e faz o polvilhamento da limalha de ferro. Quando você faz esse polvilhamento da limalha de ferro, você vai observar essa figura geométrica aqui formada, olha. Essa figura geométrica formada, né, de acordo com que a limalha de ferro ela é atraída para direcionar de acordo com o campo magnético gerado pela essa bobina, ou na verdade por essa espira, certinho? Se você tiver, por exemplo, uma bobina, vai ter mais voltas e você vai perceber mais esse experimento, tá bom? Geralmente, na hora de fazer esse experimento em laboratório, o que eles fazem? Eles não dão só uma volta, dão umas 5, 6, 7, 8 voltas para tornar esse campo um pouco mais intenso, para você conseguir visualizar melhor. Senão você deveria ter pegado uma limalha de ferro bem fininha, um pó de ferro bem triturado mesmo, certinho, para você perceber. Então, se você pegar, por exemplo, partículas de massa maior, você vai precisar de analisar essa característica de acordo com essa propriedade, tá bom? Com que você vai gerar esse campo mais intenso ou não. Bom, em relação a essa espira, o campo vai ser μ, no caso, se for no vácuo, μ0 I, dividido por 2R. O π aqui some, tá bom? Se você tem a bobina chata, pega aquele mesmo valor, multiplica pela quantidade de voltas. Se deu 10 voltas, é o campo da espira multiplicado por 10. Então, esse seria o campo da bobina. Se você tem um solenoide, a configuração geométrica muda. Esse 2R aqui é a área circular, né? Só que agora, o que acontece? Agora, nós precisamos analisar de acordo com o comprimento que ele foi espalhado. Por exemplo, aquela mola lá, que nós temos, por exemplo, alguns brinquedos que nós temos mola, por exemplo, você pega uma mola daquela e estica ela, você está aumentando o seu comprimento.
Quando você aumenta o comprimento, aí no caso você tem um solenoide. O solenoide ele não pode ser uma mola onde ela está completamente fechada. Se ela tiver, por exemplo, o comprimento da ordem de menor do que o diâmetro, ele não pode ser considerado como solenoide. Ele vai ser considerado uma bobina. Então, olha, a bobina, o que acontece? Dá várias voltas, um do lado da outra. Às vezes é colocando até um em cima do outro aqui para tentar manter o mesmo raio. O que acontece? Um do lado do outro teria que se formar um solenoide, mas essa largura aqui, ó, L, ela é bem menor do que o diâmetro, ou bem menor do que o raio. Então ela não pode ser considerada um solenoide. Para ser considerado um solenoide, o que tem que acontecer? Ela tem que ter comprimento maior do que da ordem do raio. E aí vai mudar essa configuração já para o solenoide, tá bom? Então essas são as fórmulas das figuras geométricas que nós temos, que são formadas a partir dessas características de configuração do fio, certinho? O que nós podemos fazer agora seria resolver alguns exercícios relacionados, tá bom? Na sequência, nós temos alguns exemplos que fala assim, olha, marque a alternativa que melhor representa o vetor indução magnético, ou seja, para onde que está apontando no ponto P o campo magnético gerado pela corrente elétrica que percorre um fio retilíneo. No caso, o fio está na horizontal e a corrente está indo da direita para a esquerda. Se a corrente está indo da direita para a esquerda, como que você vai representar essa corrente elétrica aqui? Deixa eu mostrar aqui. Beleza. Ó, na hora de desenhar, o campo próximo do fio, ele, pela regra da mão direita, né, ele vai estar saindo do lado e girando e indo para o outro lado. O campo está aqui. Deixa eu só mudar a cor do pincel aqui. Aqui do pincel. Então vai estar saindo de um lado, girando e passando para o outro. Então na hora que ele passa em cima do ponto P, olha, ele vai estar passando para cá. Se você está olhando tridimensionalmente, nesse ponto, o que acontece? As linhas saem, giram e entram. Saem, giram e entram. Então, nesse ponto P, o campo ele vai estar entrando. Se ele está entrando, ele está saindo do lado que nós estamos para o outro lado de trás da tela. Quando ele está entrando, como que nós desenhamos? Com um X, não é isso? O X significa entrando e a bolinha saindo. O X entrando. Se ele está entrando, então a configuração correta qual que seria? Seria essa configuração aqui. Então, se eu tivesse, por exemplo, que desenhar, a corrente elétrica está percorrendo o fio aqui da direita para a esquerda. Do lado de baixo, todos os pontos estão entrando. Aqui do outro lado está saindo. Do outro lado de cima está saindo. As linhas saem dali, dá a volta aqui, pá, e entra nesse lado. Entenderam, pessoal, aqui está o exercício? Então elas estão vindo nesse sentido aqui, ó. Então, pontos abaixo estão todos entrando. Então, o campo aqui, representado pela letra B, estão todos entrando. Então, a resposta correta seria a letra A, que seria a resolução do nosso exercício. Beleza? Outro exercício. Na sequência, aqui tem a solução para vocês olharem depois. Aqui agora, nesse exercício,
eu tenho uma configuração entre dois fios. O fio da esquerda está saindo a corrente elétrica. O fio da direita também está saindo a corrente elétrica. No ponto P, a meio caminho dos dois fios no eixo X, ou nessa direção aqui, podemos falar horizontal, está representado o campo magnético. Qual que será o campo magnético nesse ponto P a partir das setinhas? Ele vai estar apontando para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, ou terá campo magnético nulo. Como que eu vou fazer para desenhar esse campo magnético aqui? Nós vamos pegar como que se estivesse desenhando o campo magnético de um fio. Deixa eu só apagar aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar o campo magnético de cada um desses fios. Por exemplo, aqui, esse fio da esquerda, representado por essa corrente que eu vou estar colocando em vermelho, o campo magnético, eles são as linhas que estão aqui próximo. De acordo com o desenho, quando você coloca o dedo no sentido do seu rosto, o polegar no sentido do seu rosto, os outros dedos estão girando. Quando eu coloco ele aqui girando, o que acontece? Vai estar para baixo do lado esquerdo e para cima do lado direito. Na vertical do lado de cima, ele vai estar para a esquerda, acompanhando o giro, e embaixo vai estar para a direita. Então vai ser linhas que estão girando. No sentido anti-horário. Certinho? Quando eu aumento essa linha aqui, o campo vai estar para cá, ó. Se esse ponto tivesse no eixo X, o ponto P, o campo estaria para cima. Se ele tivesse aqui no eixo vertical, em cima, ele estaria para a esquerda, certinho? Olha, para a esquerda, aqui para cima, desse lado para baixo, desse lado aqui para a direita. Como ele está aqui numa posição na diagonal, ele vai estar inclinado. Então, esse vetor eu translado ele para lá. Ele vai estar aqui na diagonal. Esse seria o vetor, vou chamar ele de fio 1, que é o fio vermelho. Agora, o que acontece? Eu vou fazer também o desenho para o fio 2, que eu vou desenhar ele em azul. Se a corrente está saindo, essa figura eu vou transladar ela para cá, olha. Então, próximo aqui vai estar o campo linha. É um círculo que tem o mesmo raio. Do mesmo jeito, ó, o campo de cá vai estar para baixo, para a direita, para cima, para a esquerda. Nas diagonais ele vai estar um pouco inclinado, mantendo a direção da indução do campo magnético, certinho? Então aqui vai estar o B. Quando eu vou aumentando as linhas até chegar no ponto, eu vou ter a linha concêntrica aqui, ou seja, as linhas que estão no centro, que percorre por essa corrente aqui em azul. I. Então, nesse ponto aqui, olha, o campo vai estar para cá. Então, aqui vai estar o B2. Que eu vou chamar aqui de corrente 2, vou ter o B2. Então, se você analisar o desenho, eu vou ter apenas essa linha em azul e essa linha em vermelho. Só que na hora de fazer o campo resultante, o que eu preciso? Se é vetor, eu preciso somar eles. Eu vou somar eles aqui no eixo
vertical e vou somar eles aqui no eixo horizontal. Somar no eixo, eu vou pegar esse vetor aqui, B1, e jogar no eixo, eu vou ter esse tamanho aqui, ó, para cima. Consequentemente, se os dois estão passando a mesma corrente, esse outro campo terá a mesma intensidade no ponto, uma vez que eles estão à mesma distância. Essa distância aqui é R, ó. Estando essa mesma distância R, eles vão ter o mesmo valor numérico. Então, tanto o B1 no eixo Y, quanto o B2 jogado aqui no eixo Y, vai ter matematicamente o mesmo valor. Agora, quando eu analiso no eixo X, o B1 está para a esquerda, e o B2 também, ele está para a esquerda. Observe que os dois vão estar somando aqui no eixo. O B1Y mais o B2Y vai ser igual a zero. Se esse campo vale 20, o outro vale menos 20 Tesla. Mais 20 menos 20. Agora, no eixo X já é diferente, os dois vão estar somando. O B1 vai valer, por exemplo, em relação ao eixo aqui que vale menos, se valer menos 5, o outro vale menos 5 também. Vai dar menos 5, vai dar menos 10. Significa que ele vai estar para a esquerda no eixo X. Certinho? O menos significa isso. Tá bom? Só matematicamente, esse sinal menos que eu coloquei só para indicar que está para o lado negativo do eixo X. Então, o campo resultante, ele será o B1 do eixo X mais o B2 do eixo X também. Certinho? Em módulo terá esse valor. Tá bom? Agora, o sentido do desenho, ele está pedindo para mim desenhar o vetor no ponto. O vetor campo magnético é a soma dos dois vetores do eixo. No eixo aqui no ponto, de acordo com o campo da corrente 1, com o campo da corrente 2. Então, os dois vetores estão se somando. Se ele quisesse saber o vetor resultante no eixo Y, vale 0. O vetor resultante no eixo X, ele está apontando para cá, olha. Para a esquerda. Então, nessa figura, nós temos essa representação. Tá bom? Na hora de resolver no slide, olha, eu fiz uma outra imagem que talvez ficou menos riscada do que essa outra que eu fiz aqui, olha. Eu coloquei o vetor do campo em vermelho, o vetor do campo em preto, chamei de B e B', e de acordo com a figura que nós observamos, olha, se o B está para cima, o B' está para baixo, aqui no ponto, o B resultante está somado aqui. Beleza? E aqui está a explicação. Os outros exercícios que nós temos aqui na sequência são exercícios que envolvem conta. Tá bom? Na nossa próxima semana, eu vou voltar a resolver esses exercícios com vocês. Tá bom? Eu não vou estar resolvendo agora porque envolve as continhas e gastaria mais tempo. A nossa aula vai somente até 9h30, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou resolver esses exercícios que envolvem continhas. E aí nós vamos estar fazendo esses exemplos que eu coloquei aqui, olha. O 3, o 4, o 5, né? E outros exercícios também. Na lista de exercícios que eu coloquei aqui para vocês resolverem, para treinar. Que também nós podemos resolver na nossa próxima aula, tá bom? Tem alguns exercícios que são de fazer cálculo. Olha, o exercício 2... 3, 4 e o exercício 5 são exercícios que tem que fazer continha. Tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos estar resolvendo aqueles exemplos e resolver mais alguns desses exercícios aqui. Se vocês já quiserem, podem estar resolvendo, tá bom? Os exercícios, que à medida com que forem surgindo dúvida, eu vou estar esclarecendo e ajudando vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que eu coloquei aqui na aula de agora? Então, assim, às vezes, o mais complicado aqui seriam as fórmulas, né? Mas se você familiarizar um pouquinho, essas fórmulas são um pouco parecidas. Na hora de resolver exercícios,
o ideal seria você, por exemplo, colocar fio retilíneo, que é um fio reto, a fórmula, espira, bobina, solenoide, e aí fazer essas anotações. Tá bom? Geralmente, na hora de estudar, é bom você separar as fórmulas relacionadas àquele conteúdo. Igual, por exemplo, você vai estudar para o Enem, você vai estudar sobre PA e PG. Anota as fórmulas e observa exercícios que tem, né, que caiu em vestibular, potencialmente cair no Enem, por exemplo, e aí você estuda. Ah, eu vou estudar eletricidade. Eletricidade também, o que eu posso fazer? Eu posso separar as fórmulas numa folha. Se eu não lembrar, por exemplo, o significado, eu coloco, por exemplo, o que significa o I? Corrente elétrica. O que significa o B? Campo magnético. E aí você faz essas anotações e fica muito mais fácil para você estar estudando. Tá bom? Então, na nossa próxima aula, semana que vem, será uma aula de resolução de exercícios. E aí eu vou estar tirando dúvidas de vocês em relação aos exercícios tanto dessa segunda aula nossa, como da nossa primeira aula. Tá bom? Eu posso estar tirando dúvida e resolvendo exercícios com vocês também. Tá bom? Então, valeu. Espero ter contribuído com todos. Tá bom? Esse arquivo que eu passei do slide, vou estar disponibilizando lá no Classroom. Também eu vou mandar pelo o grupo da turma de vocês, tá bom? As atividades também que são avaliativas, eu coloco os links também no Classroom e lá no grupo da turma do WhatsApp. Qualquer dúvida na hora de resolver, né? Se possível, quiser reassistir o vídeo, que eu também posto o link lá para vocês, ou manda mensagem para mim lá pelo WhatsApp ou pelo Classroom. Pelo WhatsApp é até mais rápido para visualizar, né? Então vocês mandam, que até dá para responder, às vezes faz um vídeo curto respondendo, às vezes respondo no grupo quando tiver mais de uma dúvida, ou respondo no particular também, tá bom? Eu não deixo de responder. Às vezes eu não vejo hoje, né, porque já passou do horário, mas eu vejo amanhã e respondo para vocês, tá bom? Então valeu, até a nossa próxima aula. Tchau, até mais, pessoal.